Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Acho que é bom dia para todo mundo, acho que está todo mundo assistindo as aulas de manhã agora, nessa nova dinâmica, né, onde a gente está fazendo umas aulas ao vivo e outras gravadas, né? Eu acho que já está todo mundo assistindo as aulas pelo período matutino mesmo. E se for assistir à tarde também, boa tarde, boa noite, enfim, não faz muita diferença. Nós vamos para mais uma das nossas aulas gravadas e nós vamos continuar falando do sistema de coordenação. Vou me colocar aqui mais para o cantinho e também já vou me diminuir aqui, tá? Porque senão depois vou atrapalhar vocês. O que nós estamos falando, né? Do sistema de coordenação, que envolve sistema nervoso e sistema endócrino. Por enquanto, estamos falando do sistema nervoso. Na última aula eu falei para vocês, nas últimas, né, eu falei sobre os neurônios e como é que eles funcionam, né, toda a sua célula, estrutura bonitinha. Eu te apresentei um pouquinho o sistema nervoso dos animais em geral, e hoje eu começo a te apresentar, então, o sistema nervoso humano. Eu começo, eu não termino, tá? Não consigo, em uma aula, falar disso. Nosso módulo é o módulo 77, capítulo 18, livro 13, aqui está também a página, né? Então, se você tiver dúvida na sua localização, é só você vir aqui que você se encontra, certo? Nesse módulo, a gente vai tratar especificamente do sistema nervoso central. Por que a gente tem outro sistema nervoso, Clarice? Não, a gente só tem um sistema nervoso, tá? Mas é que nós temos áreas diferentes, formadas por órgãos diferentes, todos relacionados a essa função geral, que é a função de coordenação, tá? Então, nós temos um sistema nervoso, mas eu falo várias vezes, sistema nervoso central, periférico, autônomo, somático. Cara, como assim, né? São só áreas diferentes com funções diferentes, tá? Então, nós temos um sistema nervoso apenas. Mas eu vou te dar esse apanhado geral nesse momento, primeiro, tá? Depois eu falo dos órgãos do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso, que é um só o. A gente tem uma parte dele que a gente chama de sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Ele é a central de processamento, ele que processa todas as informações. E ele é dividido em duas regiões, o encéfalo e a medula espinal. Depois eu te falo dos órgãos, tá? Já vou voltar para ele, porque ele é o nosso foco na aula de hoje. Mas já deixo claro que, além do sistema nervoso central, nosso sistema nervoso também tem uma outra região que a gente chama de sistema nervoso periférico. O nome também subentende a ideia de periferia. O que é a parte periférica? É a parte externa. Ou seja, é uma parte do nosso sistema nervoso que traz e leva informações para a central de processamento. Então, nós temos a central de processamento, que é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico são os nervos, só nervos daí, tá? Que levam as informações para a central de processamento, trazem respostas dessa central de processamento. Esse sistema nervoso periférico, ele está dividido em duas regiões ainda. Somático ou voluntário e autônomo ou involuntário. Então, não é outro sistema nervoso. É a mesma forma, da mesma forma que nervos e gânglios, só que com ações voluntárias ou com ações involuntárias. Eu não preciso ficar falando assim, sistema nervoso periférico somático. Posso falar só sistema nervoso somático. Tem a ver com as ações voluntárias. Sistema nervoso autônomo tem a ver com ações involuntárias do nosso sistema de coordenação. Esse sistema autônomo, ele ainda tem uma subdivisão, que é o simpático e o parasimpático. Daí eu falo sistema nervoso simpático. Eu não preciso falar sistema nervoso, periférico, autônomo, simpático. Não tem necessidade disso. Eu só tenho que lembrar que quando eu estiver falando melhor para você na próxima aula sobre o sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático são só nervos que levam e trazem informações. Eles não processam informações, só levam e trazem. Essa é a grande diferença, tá? Sistema nervoso periférico, somático, autônomo, simpático ou parasimpático, só levam e trazem informações. Quem processa tudo é o sistema nervoso central, que é o nosso foco na aula de hoje. A partir de agora, então, só vou falar de sistema nervoso central. Encéfalo e medula. São as duas áreas do nosso sistema nervoso central. Em dois pontos diferentes eu tenho processamento de informações.
E essa parte do nosso sistema nervoso que processa as informações, né, é tão importante que é totalmente protegido por estrutura esquelética, dura, resistente mesmo, ó, caixa craniana. Caixa craniana protege o nosso encéfalo, que é onde fica a maior parte dos órgãos do sistema nervoso central realmente, tá? Então, se você observar nessa imagem, ó, você tem aqui a calota craniana, né, tirada, arrancada, literalmente, né, expondo, portanto, o sistema nervoso do indivíduo, certo? Além da caixa craniana, que vai proteger o encéfalo, a medula espinal, ela é protegida pela coluna vertebral. Veja, gente, ó, coluna vertebral são vértebras, são ossos que protege uma parte do sistema nervoso central, que é a medula espinal. Pode ser medula espinhal também, tanto faz, tá? Só não confunda medula espinal com medula óssea. A medula óssea é o interior dos ossos, responsável em produzir células sanguíneas. Falamos disso há algumas aulas atrás, certo? Agora o nosso foco é sistema nervoso, é coordenação. Então, o sistema nervoso central é protegido pelas estruturas ósseas, esqueléticas, caixa craniana, coluna vertebral. Mas não é só isso. Por dentro dessa estrutura esquelética, tem mais um mecanismo de proteção. São 3 membranas, chamadas de meninges. Essas meninges, essas 3 membranas, são a dura mater, a aracnoide e a pia mater. 3 membranas nessa ordem. A mais externa é essa que está sendo levantada aqui por essa pinça, ó. Você consegue ver aqui na imagem, ó. Então, você tem a caixa craniana aberta e está sendo levantado aí a meninge mais externa, que é chamada de dura mater. Por baixo tem a aracnoide e por baixo ainda tem a pia mater. E daí sim eu chego nos órgãos do sistema nervoso, tá bom? Então, por fora de tudo, caixa craniana. Por dentro da caixa craniana, as meninges e daí sim os órgãos do encéfalo. Mesma coisa quando eu falo da coluna vertebral. Coluna vertebral, meninges e depois a medula. Então, meninges e as estruturas esqueléticas protegem tanto o encéfalo quanto a medula. Sobre as meninges ainda, ó, aqui você tem de novo um esquema, né, mostrando a sequência, né, a ordem com que essas meninges aparecem. Então, ó, vermelhinho aqui você tem a caixa craniana, a dura mater, a aracnoide, a pia mater, e daí sim aqui os órgãos do encéfalo. Entre a aracnoide e a pia mater, que são as 2 meninges mais internas, né, existe um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano. Um palavrão, né? Mas é fácil se você pensar nele separado. Cefalorraquidiano, que vem de medula raquidiana, né? Ou raquiana também, que está relacionado com a ideia de medula espinal, espinhal também, sabe? Então, os termos, assim, que são usados, né? Um pouquinho diferentes, mas que querem dizer o mesmo sentido. Por que eu estou falando desse líquido? Porque, às vezes, o médico, ele desconfia que a pessoa está com meningite. Ite, né? Meningite é uma inflamação nas meninges. É inflamação que pode ser causada por um vírus, pode ser causada por uma bactéria, ou seja, tem um agente patológico nas membranas que revestem os órgãos que processam todas as informações nervosas. Por isso, despertam um alerta entre os médicos. Meningite é uma doença que é tratada com muita atenção. Porque se os agentes patológicos estão nas meninges, eles estão muito próximos aos órgãos que processam as informações do nosso sistema nervoso. Meningite viral, meningite bacteriana, elas têm tratamento, têm cura, mas quanto antes for feito o diagnóstico e for procedido o tratamento correto, menores são as chances de causar lesões, né, ou de deixar sequelas. É aí a importância desse líquido. O médico, quando desconfia que a pessoa está com meningite, vai solicitar uma retirada de uma porção, né, uma parte desse líquido, faz uma punção para analisar no laboratório e saber se a infecção está sendo causada por vírus ou por bactéria, certo? Para daí proceder um tratamento de forma correta. Então, o líquido é retirado
para que seja feita uma análise. Quando é que o médico desconfia que a pessoa pode estar com meningite? Normalmente os sintomas estão relacionados a dores de cabeça, mas dor de cabeça pode ser outras coisas também, né? Talvez o sinal mais clássico seja o da rigidez na nuca, rigidez nessa região de trás, de tal maneira que a pessoa tem dificuldade, na maioria das vezes não consegue, encostar o queixo no peito. Então o médico vai pedir para ela fazer isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Olha para mim ali, tá? Ó, vou abaixar a cabeça e eu encostei o meu queixo no meu peito. Então eu não tô com meningite. Provavelmente você tá fazendo isso aí agora, né? É normal isso, tá? Comumente a gente faz isso quando a gente faz, né, esta fala. Isso aí é normal. Então, mas se eu não conseguir esse sinal de que eu estou com meningite, não, pode ser um torcicolo também. Então, claro, o médico vai fazer uma conversa com você e entre essas conversas ele vai pedir para você abaixar a cabeça e daí ele vai desconfiar que você possa estar com essa doença, vai solicitar a retirada do líquido para fazer análise, tá? Então, o exame clínico, digamos assim, é feito baseado nesse líquido. Não é um exame de sangue, não é um exame de urina, nada disso, ok? Então, vejamos, sistema nervoso central processa as informações, totalmente protegido pela estrutura óssea primeiro, né? Depois as meninges, certo? E antes de eu te apresentar os órgãos do sistema nervoso central, eu vou falar um pouquinho de como os neurônios, você lembra deles? São as células nervosas. Como os neurônios estão organizados para formar os órgãos do sistema nervoso central. Como assim, Clarice? Sim, quando eu falo dos órgãos do sistema nervoso central, esses órgãos são formados por muitos neurônios juntos. Como que esses neurônios estão organizados? É isso que eu vou te apresentar agora, de um modo geral, tá bom? Então, o nosso sistema nervoso central é o encéfalo e a medula. Dá uma olhadinha nas imagens e perceba que aqui nesse corte, né, isso é um corte, né, de um encéfalo, o que tem aqui, ó, na minha caixa craniana, né? O que eu vejo aqui de diferente, ó? A parte periférica do meu encéfalo é mais escura na imagem, né? E a parte mais interna, a grande maioria dela é mais clarinha. Essas regiões mais claras e mais escuras são chamadas de substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta, que é a parte mais escura, é onde ficam os corpos celulares dos neurônios. Vamos lembrar aqui comigo um pouquinho, deixa só eu pegar uma canetinha aqui, ó, pode ser qualquer cor aqui. Olha só, um neurônio, né, ele é uma célula toda especializada, toda cheia de ramificações, né? E essa parte mais volumosa aqui, ó, que eu tô agora terminando de fazer, é o que a gente chama de corpo celular, né? Vou fazer um pontilhadinho aqui para separar, ó, corpo celular. Então, a substância cinzenta, na parte periférica do nosso encéfalo, é onde estão esses corpos celulares. E na parte mais clarinha, que no encéfalo é mais para dentro, né, fica a substância branca, que são os prolongamentos. A gente costuma falar que a parte periférica de um órgão, né, é o córtex. Então, a gente usa a expressão córtex cerebral, certo? Justamente por isso, é onde a gente vai ter a maior parte do processamento das informações. Já na medula, se você observar no desenho aqui do ladinho, ó, a gente tem uma inversão na posição dos neurônios. Ó, a parte de dentro da medula é onde ficam os corpos celulares e a parte de fora é onde ficam os axônios. É só uma questão de organização dos neurônios nos órgãos do sistema nervoso central, certo? Mais nada. E agora sim eu posso te apresentar, então, a estrutura do sistema nervoso central, ok? Olha só, aqui vai aparecer para você algumas denominações que estão combinando com as cores do desenho, tá? Para facilitar para você, tá bom? Então, isso tudo que a gente está falando aqui, ó, eu vou falar do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, tá bom? Aqui na região do encéfalo, que é o que você está vendo aqui dentro da caixa craniana, você tem o cérebro. E no cérebro, você tem aqui, ó, essa região vermelha, toda grandona aqui, ó, a gente chama de telencéfalo, certo? O ser humano, né, tem um telencéfalo bem desenvolvido. Não sei, que às vezes a gente não pensa muito, mas nosso telencéfalo realmente é mais desenvolvido do que a grande maioria dos mamíferos. Mas não é só isso, tá?
além do telencéfalo, tem essa partezinha verde aqui, ó, que é o diencéfalo. Depois eu vou falar um pouquinho melhor para você qual é a função de cada uma dessas áreas do teu encéfalo, tá? Tudo isso que eu vou te apresentar aqui nesse primeiro momento é o encéfalo, tá? Que tá tudo isso tá na nossa caixa craniana. Depois do que a gente vai falar do cérebro, né, que tem o telencéfalo e o diencéfalo, tem uma região que a gente chama de tronco encefálico. O tronco encefálico é onde eu estou com o mouse, ó, vai aparecer 3 estruturas, tá vendo as cores aqui, ó? 3 estruturas, tá? Essa mais escurinha aqui é o mesencéfalo. A parte amarelinha é a ponte e a parte mais roxinha aqui é o bulbo. O bulbo você já ouviu falar bastante, né? Eu já falei bastante dele para você. Ele faz parte dessa estrutura que a gente chama de tronco encefálico. E atrás disso, mais na parte de trás mesmo, da nossa cabeça, né, da nossa caixa craniana, a gente tem o cerebelo, que daí é cerebelo mesmo. Então, ó, no encéfalo a gente tem o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Daí no cérebro a gente tem 2 regiões, no tronco encefálico a gente tem 3 regiões e o cerebelo é cerebelo simplesmente. E depois ainda tem a medula espinal, tudo isso fazendo parte do sistema nervoso central. Mas antes de falar da medula, eu vou te apresentar um pouquinho estes órgãos aqui e as suas respectivas funções, tá bom? Então, bora lá que eu ainda tenho bastante coisa para te falar desse sistema nervoso central. Ops, não foi. Vamos lá. O telencéfalo, tá ele aí bonitão, ó, gente, essas imagens são imagens reais. Você tá vendo aqui um corte onde você vê essas regiões como eu te apresentei lá, né, na imagem anterior, que era só um esquema. E daí a gente tem que reconhecer que isso aqui, ó, é a região, então, ó, isso que eu vou circular aqui, ó, é a região desse telencéfalo, certo? Visto de cima, né, você vê, ó, exatamente 2 hemisférios cerebrais, é assim que a gente fala, tá? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Os hemisférios, né, eles são todos divididos em circunvoluções, que são essas voltinhas todas aqui, ó, que o nosso cérebro, que o nosso telencéfalo dá. E o telencéfalo é aquilo que as pessoas popularmente chamam de cérebro mesmo, tá? Que é como eu te falei, ó, tudo isso aqui, ó. Pois isso aqui já é o diencéfalo, isso aqui já é o tronco encefálico e isso aqui já é o cerebelo, tá? Mas vamos devagarinho. O telencéfalo é o que tem, sei lá, muitas funções, assim, muitas mesmo, tá? Eu vou te apresentar algumas dessas funções. O telencéfalo está relacionado com pensamento. O que é pensar, né? Pensar é, sei lá, as coisas vêm na nossa cabeça e de repente podem ser coisas boas, podem ser coisas ruins, enfim, o pensamento. É uma área ou é uma função que está designada a esse tal de telencéfalo. Mas não é só o pensamento. Também é função do telencéfalo a memória. O que é memória? Ah, sei lá, é lembrar da matemática, é lembrar das fórmulas de física, é lembrar das músicas, letras de músicas, é sei lá. O que eu tenho que fazer hoje? Isso é a minha memória. Memória de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Eu vou lembrando coisas que às vezes eu nem gostaria tanto assim de lembrar, mas elas estão registradas. E, de repente, coisas que eu gostaria muito de lembrar, eu, às vezes, não consigo retomar. Onde é que eu quero chegar com essa minha fala? É muito difícil a gente pensar em explicar para você como isso está registrado lá no nosso telencéfalo. A gente não tem muito como saber como isso está registrado. Os cientistas sabem que o telencéfalo é responsável por isso, pelo pensamento, pela memória. Mas como? Como que ele processa isso? Entende? Isso são áreas que ainda estão sendo estudadas. É uma área muito ampla ainda, né, de estudo, que é o entendimento do nosso sistema nervoso. A fala também é função do telencéfalo. Gente, falar é muito mais do que emitir som. Isso é emitir som. Quando eu falo, eu articulo. Eu tenho que pensar no que eu estou falando. Eu estou aqui dando aula para vocês agora, estou falando, e as coisas, sei lá, as informações, elas estão vindo. O que está processando tudo isso? Pois é esse meu telencéfalo que está processando todas essas informações. E essas palavras estão vindo, e eu não fico, na verdade, juntando a letrinha com outra letrinha, como a gente fazia lá na alfabetização. Daí, na alfabetização, a professora ensinou o B e o A,
e quando juntou as duas você tinha que dizer que ficava ba. Pois é, agora você não fica pensando assim, você vai articulando simplesmente a fala. Quem faz isso? Telencéfalo. A tua inteligência tá nele também. De novo, risadinha aqui da Clarice. O que é inteligência, né? Todos somos inteligentes? Com certeza absoluta. Só que o tipo de inteligência que nós temos é diferente. Algumas pessoas têm uma inteligência emocional, outras pessoas têm uma inteligência racional, umas pessoas aprendem mais facilmente vendo, outras ouvindo. Cada um tem a sua forma de inteligência. Nós temos hoje, né, uma área dentro da psicologia, é verdade, mas que estuda muito essa questão do telencéfalo nas múltiplas inteligências. E a gente precisa aprender a explorar as nossas múltiplas inteligências e desenvolver cada vez mais essas várias formas de aprendizado e de inteligência que nós temos. Além disso tudo, também é o telencéfalo que cuida dos nossos sentidos. Sentido da audição, da visão, do olfato, do paladar, da gustação. Opa, olfato, paladar e gustação é a mesma coisa, Clarice. Eu pulei o tato, perdão. Se você observar nessa imagem, eu quero ainda que você perceba que os nossos 5 sentidos, eles são processados em áreas diferentes do nosso telencéfalo, tá vendo? Ó, então as partes aqui coloridas, né, que depois você pode voltar e analisar com bastante calma, são áreas diferentes do telencéfalo que processam os nossos sentidos. Qualquer sentido, quem sente, quem escuta, é sempre o telencéfalo, tá certo? Não é o nariz que sente o cheiro. O nariz só capta. Quem sente, quem processa, central de processamento, sistema nervoso central, especificamente o telencéfalo. As emoções. Daí uma outra coisa que, cara, não dá assim. É muito difícil falar de emoções, por quê? Porque as emoções são algo muito pessoal, assim. De repente, todos nós vemos a mesma cena. Eu posso reagir de maneira muito diferente à mesma cena que vocês estão assistindo, que vocês estão presenciando. Como que eu lido com isso? Depende de muitas coisas, depende da minha experiência de vida, tudo que já está registrado, como eu fui educada, o que eu já aprendi, e daí eu junto tudo isso, e daí eu expresso as minhas emoções. Também é função do telencéfalo o raciocínio. Raciocinar. Eu tenho que juntar tudo que eu sei, processar tudo muito rapidamente, e mais ainda, tá? O ser humano é o único mamífero com capacidade de raciocinar e tomar decisões. Então, eu posso tomar partido, né? O livre-arbítrio que a gente fala. Eu decido o que eu quero fazer. Posso não tomar a decisão correta, mas é uma decisão minha. Sempre é uma decisão. Eu tenho caminhos. Eu posso pegar o caminho errado, mas é um caminho, na verdade, né? Mesmo que eu me perca, ele é um caminho. Entende? Essa é a questão que a gente precisa, né? Aprender a lidar muitas vezes, né? Eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que, às vezes, encarar isso. E quem toma essa decisão é o meu telencéfalo, mas ele não toma decisão aleatória, não, tá? Ele toma decisão baseada em análise, que a gente faz involuntariamente. Com aquilo que você já aprendeu, com aquilo que você já leu, aquilo que te ensinaram, ele processa tudo e, não, acho que a melhor decisão vai ser essa. Pondera prós, contras, se eu for por esse caminho, talvez aconteça isso, se eu for outro caminho, vou encontrar outras coisas. Enfim, a decisão é nossa de qualquer maneira. Por último, e talvez eu deixei por último, porque talvez seja a forma mais fácil que eu tenha de te apresentar a função do telencéfalo, assim, que é o controle das atividades voluntárias. Isso a gente sabe explicar bem direitinho como funciona. Tipo, se eu quiser abanar minha mão aqui e dar um tchauzinho para vocês, eu sei explicar exatamente quais conexões acontecem e tal, para isso realmente ocorrer. As outras questões aí de pensamento, memória, inteligência, sentido, emoções, raciocínio, isso fica muito no âmbito assim, do individual. Cada um tem um processamento de maneira diferente, processamento de memória, de inteligência, de emoção, de raciocínio. Isso é muito de cada um. No entanto, pessoal, nós sabemos hoje, tá? É sabido pelo meio científico, né? Que a gente pode trabalhar essas questões. Eu posso desenvolver
áreas do meu cérebro, do meu telencéfalo, que eu não tinha desenvolvido. Eu posso aumentar meu grau de relacionamento e, com isso, ter um raciocínio mais rápido. Isso tudo hoje a gente sabe que é possível, tá? Durante muito tempo se imaginava, né, que depois de uma certa idade, assim, o sistema nervoso ele não passava mais por modificações. E hoje a gente sabe que não é bem assim, tá? Só precisamos de estímulo, obviamente. Então, o controle das atividades voluntárias, né, é o controle dos movimentos voluntários, literalmente, que a gente tem aí no nosso telencéfalo. Como eu falei para vocês, o telencéfalo é realmente a área do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo, protegido lá dentro da nossa caixa craniana, com mais funções, assim. Os outros órgãos eu tenho menos funções para te falar, ok? Diencéfalo, que é essa, ó, isso aqui, ó, vou te mostrar aqui no mouse de novo, né, ó. Isso aqui era o que nós estávamos falando até agorinha, que é o telencéfalo. Agora eu vou te falar do diencéfalo, e vou te mostrar duas regiões nele, tá? Ó, vou te mostrar aqui, ó, o tálamo, certo? O tálamo é uma região do nosso sistema nervoso central que recebe informações e passa essas informações para o córtex cerebral. Córtex é aquela parte externa do nosso telencéfalo. Certo? Então, ele está recebendo informações, essas informações estão vindo provavelmente via medula espinal, né, que eu vou te mostrar depois, passam pelo tálamo, o tálamo repassa, digamos assim, essas informações para o córtex cerebral. E além do tálamo, aqui no diencéfalo, a gente tem uma outra região muito importante dele, que vocês vão me ouvir falar bastante ainda, que é o chamado hipotálamo. O hipotálamo é uma região do nosso sistema nervoso central que controla as funções básicas de sobrevivência, assim. Sensação de sede, de fome, de frio. Ele é quem indica para o nosso corpo que a gente precisa tomar alguma atitude, porque aquela homeostase em relação ao estado básico de sobrevivência está sendo quebrada. Então, ele é muito importante para a manutenção da vida propriamente dita, assim, tá? E ainda, o hipotálamo, ele é responsável em produzir alguns hormônios, por isso que eu disse que eu ainda vou falar bastante dele, tá? Esses hormônios que vão atuar lá no meu sistema endócrino, que também vão ajudar na coordenação. Então, o hipotálamo, ele é o órgão que faz a conexão direta entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, porque grudadinho aqui, ó, no hipotálamo, tem uma glândula chamada de hipófise, que eu vou depois te apresentar no sistema endócrino, tá bom? Então, isso daqui é uma parte do nosso sistema nervoso central, que é aquela parte que a gente chama toda de cérebro. Isso tudo faz parte dessa região aí. Daí, eu agora preciso te apresentar aqui, ó, o tronco encefálico, certo? Do tronco encefálico, eu destaco para você, então, 3 regiões, né? Eu já tinha destacado e vou continuar aqui, tá? 3 regiões, ó. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Olha aqui na imagem, por favor. O bulbo, olha só, ele já é uma continuação com esse amarelinho, que é a medula espinal, certo? Daí já não é mais o encéfalo, já seria a medula espinal. O que eu tenho para falar para você do tronco encefálico? Vamos separar cada uma das partes, tá? O mesencéfalo, ele cuida dos reflexos visuais. A região da ponte, como o nome sugere, ele faz uma ponte, literalmente, assim. Ele faz o cruzamento das fibras nervosas, nada mais do que isso. E o bulbo, bom, quanto ao bulbo você já sabe. Ele é responsável em controlar, né, movimentos cardíacos e movimentos respiratórios. Quem é que manda o meu coração acelerar, manda o movimento respiratório acontecer mais rapidamente? Claro que isso em função de algumas alterações fisiológicas, né? pH do sangue, necessidade de oxigênio. Mas quem manda os músculos mudarem a sua frequência, né? Na inspiração, na expiração, movimentos cardíacos, sístole e diástole, é o bulbo. Lembra que o bulbo faz parte do sistema nervoso central. Ele processa as informações, tá? É isso que eu quero que você tenha bem claro. A ideia de processamento de informações, tá bom? Então, ó, eu te falei do tronco encefálico, te falei do cérebro, agora falta eu falar do cerebelo, que é essa regiãozinha aqui, tá? O que o cerebelo faz de importante?
Bom, basicamente duas coisas, assim. Primeiro, ele promove o equilíbrio, assim, sabe? Tônus muscular. Seria interessante que você, se pudesse, ficasse em pé agora. Em pé, simplesmente, levantasse assim, ficasse de pé. E ao ficar de pé, tenta sentir uma leve contração nos músculos da tua coxa, nos músculos da tua panturrilha. Coxa a parte de cima, panturrilha a parte de baixo da perna, tá? Para não dizer os músculos da perna toda, então. Isso é o que a gente denomina de tônus muscular. É uma contração mínima que te mantém em equilíbrio. Você não cai para os lados. Você fica em pé, literalmente. Quem está comandando isso? O cerebelo. Ele manda essa tonificação acontecer. Eu estou sentada aqui numa cadeira. Talvez você esteja sentado aí também. Você não cai para um lado, não cai para o outro, não cai para frente, não cai para trás. Pode levantar os pés, soltar as mãos, apoiar só os glúteos. Olha como eu tô falando bonito hoje, né? Nossa, glúteos. Apoia a bundinha ali na cadeira, né? Você não vai cair. Por quê? Porque você tem uma tonificação muscular para isso. Quando você está abaixada, você levanta, aí você precisa tonificar de novo. E aí quem faz esse controle nessa tonificação é o seu cerebelo. Então ele coordena a tonificação muscular que te dá equilíbrio. Cuidado, cuidado, tá? Bastante atenção aqui comigo agora. Eu estou andando. Finge que eu estou realmente andando, tá? Ou então, se você puder, pode ir me ouvindo e vai andando. Você botou um pé na frente, depois o outro, depois o outro. Quem está comandando o movimento das suas pernas, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, quem está comandando o movimento da sua perna é o cérebro. É lá o teu telencéfalo, ok? Mas quem está te mantendo em pé para você poder andar? O cerebelo. Então você precisa dos dois simultaneamente, na verdade. Você precisa primeiro ficar em pé e depois andar. Você acha que foi fácil isso ao longo da sua vida? Claro que não. Tudo é um aprendizado. Quando você era bem bebezinho, tua mãe botava você em pé e dizia para você andar e você caía. Pois é, isso é um aprendizado. Só que é um aprendizado que, uma vez que o teu cerebelo entendeu como fazer a tonificação, você nunca mais esquece, certo? Você pode ter lesões, você ter dificuldade de realizar o movimento, mas não a tonificação. Eu não sei se você já ouviu falar uma história de bicicleta, andar de bicicleta. E é verdade isso, tá? Não é história de, sei lá, história simplesmente, né? Se você sabe andar de bicicleta requer muito equilíbrio. Concorda comigo? Quando você foi aprender a andar de bicicleta, provavelmente você andou de bicicleta, aprendeu naquela bicicleta que tinha rodinhas. Daí depois você tirou rodinha, tirou outra rodinha e saiu andando, sem rodinhas. Perfeito? Mesmo que você tenha ficado 10 anos sem andar de bicicleta, quando você for andar de novo, você não vai cair dela. Claro que no começo você vai se sentir um pouco inseguro, mas você não vai cair da bicicleta. Por quê? Porque o teu cerebelo já sabe exatamente como tonificar os músculos do teu corpo para você ficar sobre aquelas duas rodas andando de bicicleta. Que não é fácil, tá, gente? Certo? Não pensa que isso foi um aprendizado fácil ao longo da nossa vida, ok? Isso daqui, ó, são os órgãos, então, né, ó, vamos de novo, o cérebro, que é o telencéfalo e o diencéfalo, o tronco encefálico, certo? Ok? Com o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Aqui, o cerebelo. Isso tudo faz parte do encéfalo. Já grudado nisso, é uma continuação, tá, pessoal? A gente tem a medula. Então, ó, aqui eu botei, ó, isso aqui é o cerebelo. Sabe o cerebelo? Ele é comparado com uma couve-flor. Você acha isso aqui parecido com uma couve-flor? Não sei, as pessoas comparam isso com uma couve-flor, tá? Isso aqui é o cerebelo cortado, isso aqui é um cerebelo visto de baixo, ou melhor, de cima, né? Porque a parte aqui aqui é a parte do, telencéfalo. E esse parte mais escuro aqui é o cerebelo, certo? Ok? Isso daí, grudado nisso, a gente já tem a medula espinal. Tô terminando já. Estamos terminando o sistema nervoso central. Olha aqui que bonita essa imagem, ó. Isso aqui é a coluna vertebral aberta, mostrando apenas os nervos que estão aqui, formando a medula espinal, certo? Nós temos 33 pares de nervos, mas esse detalhe da quantidade eu falo na nossa próxima aula, na verdade. O que a medula espinal faz, assim? Ela leva e traz
informações. Do tipo, se eu tivesse na sala, eu ia adorar fazer isso, porque eu fico batendo nas pessoas que sentam bem ali na frente, né? Então eu ia tocar em alguém, assim, com o pé mesmo, eu ia dar um chutezinho, assim. Tá, daí a pessoa sentiu, ela nem viu eu batendo no pé dela, mesmo assim, ela sentiu. O que aconteceu? Lá no pé, na perna, onde eu toquei, né? As informações neurológicas, vai acontecer a sinapse, as informações vão passando para a central de processamento. Se eu bater com força, a pessoa vai sentir dor, né? Quem é que sente a dor? Aqui, ó, o telencéfalo, certo? É o telencéfalo da pessoa que vai sentir dor. Então, a informação veio do pé, da perna, até o cérebro. E teve que passar pela medula, obviamente, certo? Galera, eu tô dando tchau para vocês. A informação para eu mexer, ó, músculos voluntários. Músculos voluntários, a informação tá vindo, o comando está vindo do meu telencéfalo. Então, significa que essa informação tá saindo do meu telencéfalo, tá passando pela minha medula e tá chegando aqui, ó, no meu músculo do braço, para eu mexer minha mãozinha para vocês, certo? Então, a medula faz isso. Leva, traz as informações, certo? A medula também é responsável por alguns reflexos. Reflexos são respostas involuntárias, dadas, né, no sentido de nos proteger. Mas depois eu também vou falar um pouquinho melhor sobre essa questão dos reflexos, tá? Mas eu deixei os reflexos medulares para a próxima aula para não ficar muita informação nesta aula, tá? Nossa medula é formada pelos nervos raquidianos. Nervos raquidianos são os nervos que formam a nossa medula espinal, que vão levar e trazer as informações, certo? Vamos lá comigo de novo, ó. Sistema nervoso central processa as informações, certo? Todo protegido por estruturas esqueléticas e meninges. Quem são as áreas do nosso sistema nervoso central? O encéfalo, que daí tem vários órgãos aqui, e a medula espinal. Certo? Isso faz parte do nosso sistema nervoso central, ok? Lembra que nós ainda temos uma parte no sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso periférico, que eu te apresento depois na próxima aula, perfeito? Da medula ainda, eu quero te mostrar da medula, nós temos vários nervos, 33 pares, né? Acho que eu já tinha comentado sobre isso e esse número. Desses 33 pares, nós sempre temos na medula uma raiz, uma parte dela que a gente chama de raiz dorsal ou posterior. É dorsal ou posterior. Ela é a raiz sensitiva. Ela é responsável em levar e trazer informações relacionadas a sentido, às sensações. E a gente tem a raiz ventral ou anterior, que é a raiz motora. Então, a raiz motora leva e traz informações relacionadas a movimento. E a raiz dorsal ou posterior leva e traz informações dos sentidos. Todos os nervos, todos os pares de nervos da nossa medula têm essas duas raízes, duas regiões, a raiz sensitiva e a raiz dorsal. Isso é muito importante que você realmente entenda, porque quando eu falar dos reflexos, eu vou estar falando sobre essas raízes, raiz motora e raiz sensorial de novo, ou sensitiva, tá bom? E daí, pessoal, como eu disse, eu vou terminar por agora, tá? A parte do reflexo eu deixei mesmo para a próxima aula, senão ia ficar muita informação. Do módulo 77, eu selecionei aqui alguns exercícios e tem no estudos a lista para vocês fazerem também, tá? Por enquanto, agradeço a atenção de vocês, espero que tenha ajudado. Eu estarei aqui nas aulas, né, ao vivo, e também estarei aqui todas as quartas-feiras para atendê-los em todas as suas dúvidas, tá? Apareçam, tá bom, gente? Beijo para todos vocês, uma boa semana, até mais!